Nessas conversas com as gestoras, o que eu percebi? Além desse ponto da eleição ser de fato o fundamento, digamos assim, todo mundo meio que numa narrativa do o risco de não ter bolsa, né? Ah, se Uhum. você ficar de fora, você vai perder a festa, vai vir o bull market de novo, o Brasil é cíclico, vai vir o bull market, você vai estar de fora. Todo mundo meio que batendo nessa tecla o tempo todo. Uhum. E eu não sei se isso, de alguma forma, o mercado é a média dos investidores, né? Eu não sei se isso de alguma forma afeta também o jeito que o mercado pensa, né? O senhor mercado lá pensa Uhum. sobre os ativos e aí acaba fazendo alocações até pensando um pouco nessa, né? Tipo, ah, putz, eu não posso ficar de fora desse mercado que ele vai andar, eu vou estar olhando de fora e eu vou perder esses ciclos que são rápidos, no Brasil costumam ser rápidos, dependendo da situação, né? E são proveitosos também na mesma medida. É, você acha que esse FOMO ele afeta o mercado como um todo hoje? Ah, com certeza. Eu acho assim, é, toda vez que eu sempre busco tentar entender, quando a gente está lá na empresa discutindo qualquer investimento, tentar entender qual é o nosso edge para estar fazendo aquele investimento, né? Às vezes, em alguns momentos, pode ser é, uma pesquisa realmente mais aprofundada, um aprofundamento grande na pesquisa, a quantificação de alguma alavanca de valor ali, com uma exatidão maior, que a gente entenda a magnitude e a magnitude seja bem diferente do que o consenso espera. Às vezes pode ser investir em teses que tem algum preconceito, né? A gente tenta não ter esse preconceito, às vezes algumas teses o mercado se afasta, e em outros momentos o edge acaba que é psicológico, né? No sentido de que eu costumo dizer que acho que parte do nosso trabalho é ser um arbitrador de paciência, né? Eu acho que é conseguir investir com disciplina e conseguir esperar as coisas acontecer. No momento, né, acaba que, de repente, é isso, é conseguir resistir a esse FOMO, né? Porque eu acho que a Bolsa já andou, teve uma boa andada, é óbvio que é só uma parte do movimento se a gente tiver realmente um outcome positivo, né? Só que tem os dois lados, né? E eu acho que assim, depois a indústria sofreu bastante aí nos últimos anos, a ansiedade está enorme, assim, acho que ninguém pode perder esse próximo bull market, né? Então acho que com certeza isso atua contra, né? Então acho que ter um pouco de paciência e disciplina é muito difícil, né? Eu sempre falo que o desconforto ele é presente o tempo inteiro, porque a gente como é um investidor ativo, né? Ativo tanto no long bias quanto no equity hedge, eu costumo dizer que às vezes não importa muito se o mercado está subindo ou está caindo, o desconforto ele é curioso, porque o desconforto está sempre acontecendo, porque você tem que sempre que tentar entender se você está com um posicionamento adequado para aquele preço, para aquele cenário. Né? Então, acho que isso gera o questionamento o tempo todo da gente estar com o tamanho certo, tanto individualmente, em cada posição né, que a gente tem, cada investimento que a gente tem, quanto acho que o risco do portfólio como um todo. Então, é um desconforto constante, sempre de estar pensando se a posição está adequada. Porque eu acho que até eu acho que a forma com que você se comporta quando você entra numa crise ou mini crise, pode ser uma mini crise micro de alguma empresa específica, acho que depende muito do tamanho que você entra nela, né? Então acho que as tuas ações seguintes vão ser sempre derivadas das ações anteriores que você tomou. Então isso gera esse desconforto de estar tentando sempre buscar o tamanho correto, coerente ao cenário e o preço, né? Novamente, não adianta olhar só o cenário. Ah, o cenário é bom, o cenário é ruim. É o cenário e o preço, é um combo. Né? Tem que tentar entender que preço você está pagando para aquele cenário ponderado. Então, é, é dessa forma que eu enxergo. Com certeza, assim, as pessoas. É claro que assim houve um fluxo muito relevante agora, recente, que fez os preços irem para cima. Acho que a indústria de ações não teve nenhuma alteração, de certa forma ainda tem resgate, não teve nenhuma aplicação, teve nenhum movimento ainda local no sentido de maior alocação em bolsa. As alocações de bolsa são pequenas, né? Na ponta lá dos alocadores estão pequenas em bolsa brasileira, né? Tem gente que brinca até que virou quase que uma criptoalocação, né? A alocação de bolsa virou um negócio tão pequenininho na É uma carteira. fezinha. Bota um pouquinho aí, deixa um pouquinho. Então, assim, isso não se alterou muito, é, é, mas com certeza as pessoas têm essa visão de que não pode ficar de fora desse próximo bull market. E, novamente, é uma probabilidade relevante disso acontecer. Só não é a única. Né? Acho que até porque, quando você vai na árvore de probabilidades, tem alguns nós anteriores dessa árvore aí que precisa, né, o Tarcísio ser candidato. Óbvio, tem outros candidatos também que podem
realmente representar esse novo modelo, né, esse novo ajuste, esse modelo que a gente precisa, mas quem é favorito na largada é ele, os outros vai ser um negócio um pouquinho menos óbvio, né? Agora, o estrangeiro sempre foi muito importante no que tange preço para o Brasil, né? E normalmente o engraçado é que ele costuma operar bem no Brasil, digamos assim, né? No nosso jargão. Ele costuma pegar aqueles momentos de low de mercado, né? Quando o mercado está em baixa, ele começa a fazer investimentos, normalmente na parte mais líquida, de repente via índice, etc. Alguma coisa às vezes de micro também, né? Investindo numa asset ou outra. Até tenho visto esse movimento. Um pouco mais de troca de bolso, mas já tem um investidor ou outro vindo, procurando, fazendo uma aplicação aqui e lá, e a moeda para eles, né, é vantajosa, porque às vezes é um investimento pequeno dele, sei lá, 250 milhões de dólares, que é pequeno para ele, mas para a gente, vezes o câmbio, é relevante para caramba para a bolsa, né? Como é que você observa esse movimento? Porque uma parte do otimismo com a bolsa brasileira, que foi dita aqui várias vezes, é como o Brasil está sendo colocado no cenário global, né? Com essa agenda de Estados Unidos um pouco confusa, barulhenta, com um cenário macro que começa de certa forma, deixar o Brasil num posicionamento melhor. Pô, tem guerra rolando, a gente não está envolvido, né? A gente é parceiro comercial de todo mundo. Como é que você enxerga o posicionamento internacional do Brasil nesse momento? Se você acha que isso pode ajudar a ficar menos dependente, eventualmente, do cenário eleição? Eu tento simplificar, assim, eu acho que é muito difícil tentar adivinhar quando vai vir esse dinheiro, por qual a persistência, né, no tempo desse fluxo. A gente tenta sempre usar coisas mais tangíveis, assim, como bússola, sempre entender qual o nível de preço, né, qual a gordura de valuation que a gente tem. Acho que o ciclo de commodities, às vezes, é importante entender, né? Eu acho que na margem a gente teve discussões até de um crescimento menor na economia global, que deveria afetar bastante a gente, né? A gente viu o petróleo caindo bem, né? As discussões de China podem afetar também o preço do minério de ferro e tudo, algumas outras commodities. Então, eu tento, esse ciclo global, você respeita ele quando está acontecendo, mas eu acho que para o Brasil eu vejo outras coisas mais relevantes. Eu acho que, assim, no final, o ciclo de juros nosso é muito relevante. E eu acho que é uma discussão que ela é dominada pela eleição, né? O que eu quero dizer com isso? Acho que a eleição é a variável dominante nessa discussão de juros aqui no Brasil, porque no final a magnitude da queda de juros vai se dar com a magnitude do ajuste fiscal que for feito. Que está correlacionado com a eleição. Que está correlacionado com a eleição. Então, assim, eu acho que Ou seja, no final está tudo amarrado. Se a gente não tiver um ajuste fiscal, não vai ter como cair o juro. Ou se cair o juro, vai ser na marra e vai ser novamente. Ruim, né? Como a gente já viu em outros governos, cair o juro na marra não funciona. O dólar estoura. O dólar vai estourar e aí vai se vazar para algum lugar. Então, acaba que essa discussão até é menor hoje, quando você pega, sei lá, a discussão de crescimento, inflação e tudo, como estaria o posicionamento do Banco Central hoje. Eu acho que é uma discussão menor, porque vai ter uma variável dominante lá na frente, que é a eleição, porque a eleição ela domina o ajuste fiscal. Acho que o ajuste fiscal vai ser proposto por um novo governo. Esse governo parece que não vai buscar um ajuste relevante. Então, vai ser difícil cair o juros sem um ajuste fiscal. Então, eu acho que esse ciclo de juros, de custo capital aqui no Brasil, ele vai ser mais relevante que essa discussão global aqui. Eu acho que E esse assunto é interessante, né? Porque agora que chegou meio que próximo ao fim, ou aparentemente estamos no fim do ciclo de alta de juros, naturalmente todo mundo já começa a discutir quando vem o corte, né? Sim. E o que você está me dizendo é que, basicamente, sem uma mudança de mandato de política fiscal, a política monetária tem pouco espaço para ser ajustada. Ou seja, daqui até a eleição, talvez tenha um ajuste aí, o quê? De um ponto percentual na Selic, sei lá, 100 bips que a gente fala no mercado, né? Exatamente Algo marginal, isso. né? Exatamente isso. Eu acho que qualquer ajuste nesse momento de juros deveria ser um número pequeno, dado que o fiscal está frouxo, tem que apertar. A hora que o fiscal for apertado, aí sim vai ter espaço para cair o juros de uma magnitude maior, mais relevante, para fazer a diferença, né? Acho que no custo capital. Novamente, a gente está largando de 10 de juro real ex ante. Então, assim, vai haver algum ajuste, mas para ser relevante, tem que ser acompanhado um novo modelo com ajuste fiscal mais relevante.